Vamos falar antes do Fla-Flu, no Maracanã, o Flamengo e o Fluminense terminaram o clássico empatado. Esse jogo foi 1-1 e a Alcilene Brito conta pra gente. Fala, Alci. O duelo dos dois últimos campeões da Libertadores e de dois técnicos vitoriosos, com um tricolor ainda vivendo a alegria de ter conquistado a América, mas com o objetivo de atrapalhar o rival. Nosso papel já foi cumprido e agora, se vocês quiserem vencer o jogo, eu deixo vocês vencerem. Vocês um, nós dois, ok? Já o Flamengo, que completou um mês com o técnico Tite à frente da equipe, vive a esperança de terminar o ano com um possível título para os rubro-negros. Com certeza, deixou o Flamengo chegar, agora vai ter que aturar, né, Renato? Hoje é a grande decisão, né? Passar hoje, aí vai sair na caça dos caras, aí esquece. Muito equilíbrio para os dois lados e provocação nas arquibancadas, com um bandeirão 3D com as taças conquistadas pelo time da Gávea. Mas o tricolor também tem a força de sua torcida, que veio em peso no Maraca. Em campo, um Fla-Flu disputado, com os dois times querendo o jogo. Porém, o Fla que começou a se impor. Primeira chegada do Flamengo, Luiz Araújo cruza para Cebolinha e joga para fora. O rubro-negro vem com o Pulgar, que recupera a bola e deixa para Gerson, que acha Cebolinha, que lança a bomba na trave. Felipe Luiz cruza para Luiz Araújo tentar duas vezes. No rebote, Felipe Luiz também tenta e Fábio novamente salta. O Fla queria o gol. Gerson arrisca e o paredão tricolor defende. E aí, quando parecia que o primeiro tempo iria terminar empatado, o Garacha Arrascaeta numa boa para abrir o placar. 1-0 Flamengo. Na segunda etapa, quando todos achavam que o Flamengo iria tentar logo o segundo gol, o Flu acorda para o jogo. E pressiona o Flamengo. Ione que manda a bola para fora. E não demorou para o empate sair. Martinelli dá uma bola para Arias, a bola sobra em Ana Gonzalez, deixar tudo igual. E aí só deu tricolor. Lima arrisca de longe, mas Rossi pega. Mudanças no time e o Flamengo desperta. Um chutão de Gerson. Quando parecia que iria animar, Nino e Gabigol discutem e trocam empurrões. E o juiz expulsou os dois. Mas não dava mais tempo para nada. Este foi o 7º Fla-Flu deste ano, com direito a muita emoção, empate e com o tricolor acabando freando o rubro-negro e impedindo o rival de se aproximar da ponta da tabela. Nós mesmos atletas estávamos confiantes que poderia beliscar ali algo a mais no campeonato, principalmente pelos últimos resultados. Acho que breca um pouco, né? A gente acaba que a nossa realidade, infelizmente, hoje é outra, é a vaga direta na Libertadores, mas é continuar trabalhando, torcer para que esses resultados dos jogos de hoje e amanhã possam também nos ajudar. A gente entrou para ganhar o jogo, para a gente subir também na tabela. Logo depois da Libertadores é normal, às vezes todo mundo fala que relaxa, mas a gente entrou hoje para ganhar. O lado do Flamengo, você gostou do empate? Você acha que foi merecido ou você acha que o Flamengo merecia vencer? Vamos lá. São várias perguntas aí. São. O empate foi merecido pelo que o Flamengo fez no primeiro tempo, pelo que o Flamengo fez no segundo tempo e aí também pelo que o Fluminense fez no segundo tempo. Mas vamos lá, vamos falar de Flamengo. Esse jogo demonstra o que é o Flamengo na temporada. O que é? Extremamente irregular. Porque fez um bom primeiro tempo, na minha opinião, merecia ter feito mais de um gol, não soube aproveitar as oportunidades. E no segundo tempo caiu muito de produção. Mas caiu de produção graças à parte física dos jogadores, que visivelmente a gente pôde notar isso. Eu, particularmente, vi de perto do lado do Maracanã, os jogadores caíram muito de produção por conta do cansaço. E os jogadores que entraram no segundo tempo, e aí eu vou mencionar todos, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, não conseguem sustentar a mesma regularidade dos jogadores do primeiro tempo, a mesma intensidade. E é isso, esses jogadores não são mais intensos, tanto é que hoje eles não são considerados titulares no time do Tite. E tanto é que na entrevista coletiva pós-jogo, o Tite foi questionado sobre a parte física e ele, como ele é um cara extremamente educado, totalmente, enfim, ele não gosta de criticar o trabalho dos outros, mas de certa maneira ele acabou criticando. Ele falou, não gosta de falar do trabalho dos outros. Porque se ele não tivesse o que criticar, ele ia elogiar o trabalho do técnico anterior. Mas para evitar falar mal, ele falou, eu não quero falar do trabalho dos outros sobre a preparação física. Mas assim,
De fato, isso aí demonstra o que é o Flamengo na temporada. Agora, se você parar e analisar assim, num contexto geral, o resultado foi ruim? Não. A gente está falando de um adversário extremamente difícil, que acabou de ser campeão da Libertadores, que todo mundo sabia que ia dar a vida em campo diante do Flamengo para atrapalhar a vida do Flamengo no Campeonato Brasileiro, tendo em vista que o Flamengo ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro, e o resultado não foi ruim. Se a gente parar e analisar, o Flamengo tem um jogo a menos, certo? Se vencer o Red Bull Bragantino, fica na terceira colocação. Óbvio que aí tem que torcer contra o Botafogo, que também tem um jogo a menos, tem que torcer contra o Palmeiras, mas para aqueles que sonham o título, o resultado, de maneira geral, no contexto geral, não foi ruim. Eu, particularmente, nem estava sonhando tanto com o título assim. Acho que o Flamengo tem que focar no G4. Se em um determinado momento os adversários começarem a dar a oportunidade do Flamengo sonhar mais, aí ok, mas nesse momento é pensar em G4. O Galo venceu, né? O Galo venceu, o Flamengo ainda pega o Atlético Mineiro na temporada. Pega Então, assim, o Red Bull ainda. Pega o Red Bull Bragantino. O jogo contra o Red Bull Bragantino, para mim, vai decidir a vida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se de fato ainda sonha com o título ou se apenas pensa no G4 mesmo. Pelo lado do Flu, foi o Diniz que empatou esse jogo, na sua opinião, Pedrosa? Diniz e John Arias, para mim, foram os caras que conseguiram mudar o que o Fluminense tinha apresentado no primeiro tempo. Ele colocou o Marcelo flutuando como meia, né? Até colocou o Martinelli jogando como lateral esquerdo. Uma coisa típica do Diniz, porque ele libera o Marcelo para dar um pouco mais de qualidade, mas isso não aconteceu. Muito pelo contrário, eu acho que o Flamengo foi muito superior e se tem alguém para eu destacar no primeiro tempo é o Fábio. Inclusive, vou falar uma coisa aqui. A gente vem tratando o Lucas Perry durante a temporada inteira como o melhor goleiro do Brasil. O segundo turno do Lucas Perry é ruim. E o Fábio está desde o início da temporada no mesmo alto nível de sempre. Para mim, o melhor goleiro da temporada 2023 do futebol brasileiro se chama Fábio. E ele evita uma larga vantagem do Flamengo no primeiro tempo, sim, com várias defesas absurdas. E aí, no segundo tempo, o Fluminense vem com a mexida, porque ele tira o Marlon, recua o André, coloca o Lima, tira o Keno, coloca o Ione Gonzalez, e o time realmente muda de figura naquele momento, porque o Arias começa a influenciar dentro da partida com várias movimentações em vários setores. Inclusive, ele consegue dar assistência para o Ione Gonzalez de cabeça no lançamento, se eu não me engano, do próprio Martinelli. Então, para mim, a capacidade do Diniz de ter colocado o Lima, de ter ganhado um pouco mais o meio campo, porque o Flamengo estava dominando. O John Arias conseguindo ter liberdade, porque ele corre pelas duas pontas, o Keno já tinha saído. E aí, espetou um pouco mais o Ione Gonzalez para ser esse atacante e ele acabou fazendo o gol. Em relação a destaque negativo, eu não vou nem dizer negativo, mas eu acho que o John Kennedy poderia ter finalizado a partida, porque ele perdeu um gol cara a cara, mas um moleque meteu o gol da Libertadores, então eu não vou destacar esse cara negativo. No lado do Flamengo tem um destaque negativo, mas aí eu não vou ser engenheiro de obra pronta, porque quando a gente trouxe a escalação, Felipe Luiz no time titular, eu elogiei por conta da saída de bola. Mas esse jogo mostra que Felipe Luiz, infelizmente, está no fim de carreira. Tanto é que o gol do Fluminense sai nas costas dele, numa jogada que o John Arias, que é baixinho, gente. O John Arias é baixinho, ele ganha na bola aérea do Felipe Luiz, que nem pulou na bola. Porque o Felipe Luiz estava extremamente cansado. Tanto é que depois o Tite até botou o Ayrton Lucas para tentar melhorar. Mas aí fica... Tinha até uma expectativa sua em relação ao Felipe Luiz. Exatamente. Então, assim, não tem jeito. Eu não vou ficar criticando o Felipe Luiz, mas isso mostra que ele não jogo, não. Nesse empate do Fla-Flu que a gente estava comentando agora, o Gabigol foi expulso depois de um desentendimento com o Nino. Ele saiu do banco, entrou no lugar do Pedro aos 27 minutos do segundo tempo e levou esse cartão vermelho aos 47. Olha, eu vou dizer uma coisa... Pra mim foi injusta a expulsão do Gabigol, porque ele vai lá, né, ele faz a falta, o Nino fica nervoso, beleza, o desentendimento acontece, mas ele enforca o Gabigol. Na minha opinião, era só pro Nino ser expulso nessa ocasião aí. E se alguém do Flamengo tivesse que ser expulso, quem ficou mais destemperado foi o Gerson, que peitou ali o jogador do Fluminense. Eu não achei justa a expulsão do Gabigol. Você achou, Pedrosa? Eu acho melhor você perguntar pro Vene primeiro, porque ele vai discordar de você. Vamos lá. Não, antes de mais nada, a expulsão acho que foi exagerada. Se a gente parar e analisar, de fato, o Gabigol não merecia. O Gabigol não merecia. Ele enforca o Gabigol. Sim, o Gabigol que eu tô falando. O Gabigol não merecia. Mas o Gabigol, nesse lance, eu vou classificar como juvenil. Sabe por quê? Olha ali quantos minutos tem de jogo. 49 minutos. A vitória interessava muito mais a quem? Quem estava buscando a vitória nesse jogo? O Flamengo. O Gabigol, experiente que é, um jogador de 27 anos, ele fez a falta no Nino, que eu já considero uma falta boba. No lugar dele, o que ele deveria fazer? Fez a falta, sai de perto.
O Nino foi pra cima dele, ele juvenil caiu na pressão do Fluminense, encarou o Nino, a gente sabe do histórico que é o Gabigol, inclusive o Gabigol de 2019 pra cá é o jogador que mais levou cartão no futebol brasileiro, sendo um atacante, ele supera o Kahneman, por exemplo, que é zagueiro e todo mundo sabe a fama que ele tem. Então estamos falando de um jogador que já tem esse passado, digamos assim, que os árbitros pegam no pé dele. Então, nesse momento, eu classifico o Gabigol como juvenil. A verdade é essa, ele não pensou no grupo, ele só pensou apenas nele ao encarar o Nino. A expulsão exagerada? Sim, mas o Gabigol foi juvenil, inocente, caiu na pressão do Fluminense. Era isso que o Nino queria, né? Veja que dia chegou, eu e você defendendo o Gabigol, Pedrosa. Eu discordo completamente. Eu acho que o Gabigol poderia até fazer outra música. O que que eu fiz? Não tem aquela, o que você quer de mim? O que que eu fiz? Ele poderia fazer. Você não concorda que ele poderia ter Quem evitado? tinha que ter sido expulso era só o Nino. O Gabigol pagou pela fama, e ponto. Ele pagou pela fama. Ele não fez absolutamente nada. E o drone do Gabigol, Vene? É seu drone? É nosso, é do SBT. Por conta disso tudo aí. E outra, assim, na boa, o Gabigol ele tá vivendo num outro mundo. Porque ontem, por volta das 3 horas da tarde, ele simplesmente posta uma foto sorrindo nas redes sociais. E aí eu pergunto, tá sorrindo o quê? Sério, não falta bom senso ele parar na frente do celular e pensar, por que eu vou postar uma foto 3 horas da tarde sorrindo? Falta um pouco de bom senso. Mas, enfim, diante da polêmica que seria a renovação de contrato dele, que ele tem contrato até dezembro de 2024, e a pressão interna estava muito grande e a externa também estava muito grande, o que a diretoria do Flamengo fez? Ah, novidade. Por conta da pressão negativa, por conta da repercussão negativa, foi e brecou a renovação de contrato do Gabigol, que estava muito próximo de acontecer. Ele iria ganhar mais 5 anos de contrato. Hoje a diretoria para e pensa e falou, não, depois a gente resolve nisso. Então, hoje, a renovação de contrato do Gabigol, que estava próximo de acontecer, está travada. Ainda bem. Nesse caso, eu acho que a diretoria... Eu acho que não vou recuperar. Sobre o negócio do Flamengo ali, eu achava que o Flamengo ia ganhar todos os jogos. Aí empatou com o Fluminense. E o Flamengo, pra mim, tá perdendo esse campeonato muito com o Tite. Porque o Tite perdeu do Grêmio, sem o Soares, perdeu do Santos, sem o Marcos Leonardo, de virada. Não assumiu o jogo contra o Corinthians, né? Deixou pra depois. E agora no Fla-Flu, pós Fluminense campeão da Libertadores, ressaca, perde. Então o Tite teve tempo, ainda tem, né? Mas teve tempo e pontuação pra ganhar esse campeonato e perdeu. Mandar um abraço pro seu primo Hamilton. Calma aí. Manda um abraço pro Hamilton, primo. um abraço pra você. Não, às vezes eu entendi errado. A perda do título por parte do Flamengo. O Flamengo não ser campeão é culpa do Tite. Também. O Tite já tá no... Assim como se o Thiago Nunes assumiu... Cara, erraram ele inteiro. Agora é culpa do Tite. O Tite tá na conta dele também, cara. Quem perdeu do Santos? Quem perdeu do Grêmio? Quem empatou com o Fluminense agora? Não, Bobo. Quem não assumiu contra o Corinthians? Então, dava tempo dele. Ele chegou lá com aquele discurso: o negócio é classificar pra Libertadores. O Tite, são 38 jogos. O Flamengo tinha 26 jogos quando o Tite chegou. Ele não tem. O que o Flamengo não construiu antes. Sobre isso com o Pedro, né? É a especialidade dele. Aqui não. Mas assim, o Tite não tem culpa nenhuma no Flamengo não ser campeão brasileiro? Semana passada o Tite meteu 3 no Palmeiras, que pode ser o campeão brasileiro. Mas ele perdeu do Grêmio, perdeu do Santos, não assumiu contra o Corinthians, empatou com o Fluminense. Não assumiu ele não tem culpa nenhuma? Não assumiu contra o Corinthians, é você que tá falando. Não foi que ele falou, não quero assumir. Sou eu mesmo que tô falando. Não, porque aí você parece que o cara é culpado porque não quis assumir. Não eu acho que se ele tivesse uma boa vontadezinha ali, ele pegava o jogo contra o Corinthians. Mas que ali, pra mim, aí o Flamengo perdeu 2 pontos. O Flamengo hoje estar menos na briga que o Palmeiras não é culpa do Tite, Bubu. É culpa da incompetência durante 26 rodadas. É difícil discutir a culpa com você, mas eu acho mas que é uma culpa de um Flamengo que trabalhou mal durante o ano. A responsabilidade é dele, né? Eu coloco o Tite no bolo, sim. Ele tá fazendo... Ele tá conseguindo fazer como tem aqui, ó. O Gabriel pra cá não serve, o Bruno aqui nesse lugar não tá servindo. Muito pouco ele não perde no Fluminense, hein? Segundo tempo lá do Fla-Flu. Tite levanta a mão pro céu que ele podia ter perdido do dinizismo. E o primeiro tempo dele? Aí é o copo meio cheio, meio vazio. Bom, o primeiro tempo do Botafogo contra o Palmeiras foi espetacular. Olha o resultado final. Mas é diferente, né? O segundo tempo do Flamengo não foi igual ao do Botafogo. O Tite é um cara que tem a fama de gestor de grupo, de motivador. Ou seja, já temos o derrotado do ano. Tite, é isso? Então, o Tite tá no bolo aí da derrota do Flamengo em 2023. Vai ser a vida do Tite ano que vem. 7 jogos. É culpado. Ele fez de tudo pra construir. Um perseguidor voraz do ex-treinador da seleção brasileira. Pode ficar tranquilo que o Tite tem de defensor, cara. E essas foram as últimas notícias do Flamengo, rapaziada, dessa segunda-feira, após o final de semana, com empate com o Fluminense 1-1, todas as pretensões do Flamengo sobre título, sobre Libertadores, tudo que os comentaristas comentaram da ESPN, do SBT Esportes, sobre a situação do Flamengo, sobre o Gabigol, sobre tudo que esse cara tá jogando a carreira dele fora, galera.
Antes de mais nada, eu queria agradecer vocês por assistir esse vídeo, pedir a vocês de coração para vocês se inscreverem no canal, dar um like, ativar o sininho para receber notificações. A sua participação é muito importante para o crescimento do canal, galera. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, galera.